Pessoal, salve Maria. Hoje, 27 de março de 2016, domingo de Páscoa, vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, ou Comunitório de São Vicente de Lerins. Já faz algum tempo que eu deixei de fazer os vídeos, mas agora vamos voltar com o nosso estudo. Havíamos feito o último vídeo, o capítulo 7º, então agora vamos dar continuidade ao capítulo 8º desse livro, que nessa edição está na página 29, que tem por título Advertência de São Paulo aos Gálatas. Indivíduos desta espécie, que corriam as províncias e as cidades vendendo seus erros, chegaram também aos Gálatas. Estes, ao escutá-los, experimentaram algo como uma certa repugnância à verdade. Repudiaram o maná celeste da doutrina católica e apostólica e se deleitaram com a sórdida novidade da heresia. A autoridade do apóstolo se manifestou então com maior severidade. Ainda que nós mesmos, ou um anjo descido do céu, vos pregasse um evangelho diferente do que nós vos anunciamos, seja anátema. Isso está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 17. E por que diz São Paulo, ainda que nós mesmos, e não diz, ainda que eu mesmo? Porque quer dizer, ainda se Pedro ou André, ou João, ou mesmo o colégio inteiro dos apóstolos, vos anunciasse um evangelho diferente daquele que anunciamos, seja anátema. Tremendo rigor com que, para afirmar a fidelidade à fé primitiva, não se excluiu nem a si mesmo, nem mesmo os outros apóstolos. Mas isso não é tudo. Ainda que um anjo do céu vos pregasse um evangelho diferente do que nós vos anunciamos, seja anátema. Para salvaguardar a fé, entregue uma vez para sempre, não lhe bastou recordar a natureza humana, quis incluir também a excelência angélica. Ainda que nós, diz, ou um anjo do céu. Não é que os santos ou os anjos do céu possam pecar. Ele quer dizer que mesmo se sucedesse isso, não pode suceder qualquer que fosse o que tentasse modificar a fé recebida, que fosse anátema. Teria o apóstolo escrito essas palavras às pressas, movido mais por um ímpeto passional humano que por inspiração divina? Certamente que não. Ele continua e repete com insistência e com força a mesma ideia para fazer que penetre. Assim como já vos pregamos, digo-vos agora mais uma vez: qualquer um que vos anuncie um evangelho diferente do que haveis recebido, seja anátema. Não diz, se alguém vos pregasse um evangelho diferente do nosso, seja bendito, louvado, acolhido. Ele diz, seja anátema, isto é separado, afastado, excluído, para que o contágio funesto de uma ovelha infectada não se estenda com sua presença mortífera a todo o rebanho inocente de Cristo. Bom, então aqui acaba esse 8º capítulo, bem curtinho, mesmo tomando duas passagens da Sagrada Escritura, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 17, e a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Então, São Vicente de Lerins insiste em nós não aceitarmos outra doutrina. Quando ele diz outro evangelho, né, ele quer dizer também, dentre outras coisas, não aceitarmos outra doutrina diferente daquela que nos foi ensinada. Bom, eu vou pegar aqui rapidinho. Eu estou aqui com o Denzinger, essa edição que eu estou com ela é de segunda edição, do ano de 2013.
E vamos pegar aqui no Denzinger o número 802, que é do Quarto Concílio de Latrão, sob o pontificado do Papa Inocêncio III. Então, o ponto aqui 802 diz o seguinte: há uma só Igreja Universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém se salva. Bom, continua o parágrafo, mas o que nos interessa é essa primeira parte. Há uma só Igreja Universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém se salva. Esse, então, isso é um dogma de fé sobretudo expresso nesse Quarto Concílio de Latrão, sob o Papa Inocêncio III. E esse dogma de fé, que não é desse tempo, é mais remoto, já está no credo de Santo Atanásio. Esse dogma de fé, que fora da igreja não tem salvação, foi repetido, perpetuado por todos os papas até certo tempo, até a década de 60. Bom, eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque em 1992 o Papa João Paulo II promulgou um novo catecismo que lhe dá o nome de Catecismo da Igreja Católica. E nesse dito catecismo contém algumas doutrinas que está diferente do que nos sempre foi ensinado. Por exemplo, eu vou pegar aqui no catecismo, não tenho, claro, porque eu não vou gastar o meu dinheiro com coisa à toa, então eu não tenho. Mas tem aqui na internet, inclusive nos sites oficiais, tem. E no parágrafo 819 desse dito catecismo de João Paulo II, que é baseado totalmente no Concílio Vaticano II, diz o seguinte: além disso, existem fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica muitos elementos de santificação e de verdade. A palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se destas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm do Espírito, provêm de Cristo, e a Ele conduzem e por si mesmos reclamam a unidade católica. Bom, é um parágrafo grande e que nele contém várias coisas que já foi condenada. Então vamos por partes. Começa assim: além disso, existem fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica muitos elementos de santificação e de verdade. Esse é um trecho que João Paulo II também tira do concílio, das encíclicas do concílio. Eu até saberia dizer aqui, mas eu teria de procurar aqui nas notas e embora isso não me interessa. Nosso Senhor, quando do anúncio da paixão no Evangelho de São João, já no anúncio da paixão, na Quinta-feira Santa, né, do sermão que ele dá aos apóstolos antes da traição, Nosso Senhor diz assim, São Filipe diz a Nosso Senhor assim: Senhor, mostra-nos o Pai e com isso nos basta. Nosso Senhor diz: mas Filipe, eu estou convosco há quanto tempo e vós não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, Nosso Senhor diz no singular: eu sou o caminho
a verdade e a vida. Então, fora de nosso Senhor Jesus Cristo não pode existir verdade. Mas João Paulo II diz que não. João Paulo II corrige a nosso Senhor Jesus Cristo dizendo o seguinte: além disso, existem fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica muitos elementos de santificação e de verdade. Como que a gente faz? Nós acabamos de ler que São Paulo diz que se vier, seja quem for, um bispo, um papa, um fulano, um cicrano, e nos anunciar, ou mesmo um anjo, e nos anunciar um evangelho diferente daquele que nos foi ensinado, seja anátema, seja tido por nada, seja afastado. Bom, João Paulo continua. João Paulo II, o Papa João Paulo II continua. Diz que ele dizendo que existem elementos de santificação e de verdade fora da igreja. E 2 pontos. Aí ele diz: a palavra de Deus escrita. Bom, a palavra de Deus escrita, quem foi que deu ela ao mundo, senão os católicos? Foram os apóstolos, os primeiros católicos que escreveram a Sagrada Escritura, sobretudo do Novo Testamento. Então, se lá, fora da igreja, eles têm a Sagrada Escritura, eles devem aos católicos. Certo? Bom, ele diz, a vida da graça. Bom, todos nós sabemos que a vida da graça nos é dada através dos sacramentos, do estado de graça. Né? A vida da graça, quem nos dá são os sacramentos. E como dizer que há vida da graça fora da igreja? Eu não sei como que João Paulo II, onde que ele encontrou a vida da graça fora da igreja católica, mas ele diz que tem. Aí ele continua dizendo, a fé, a esperança e a caridade. Vamos por partes. Nós sabemos que a fé, a esperança e a caridade são 3 virtudes teologais. E temos o conceito de cada uma delas. Eu vou me deter apenas na fé. O catecismo diz, o que é a fé? Aí o catecismo mesmo responde. O catecismo que eu digo é o catecismo de São Pio X, é o catecismo romano, né? Eu estou falando de catecismo. E diz assim então, fé, o que é a fé? Fé é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma, através do batismo que nos faz crer nas verdades por Ele mesmo revelada. Bom, até aí sem mistério. Mas aí o catecismo pergunta como que nós perdemos a fé. Porque da mesma forma que nós a temos como graça, nós também podemos perder a fé. É uma das maiores desgraças a perda da fé, mas pode acontecer? Pode acontecer. E o catecismo então nos ensina como que se perde a fé. Como que se adquire, ele acabou de nos dizer que é através do santo batismo. E como que perde então? Ele vai dizer como que perde. O catecismo diz, perde-se a fé negando ou mesmo duvidando voluntariamente das verdades de fé. Então, perde-se a fé de 2 formas. Negando ou duvidando voluntariamente das verdades de fé, das verdades reveladas. Eu pergunto, fora da igreja, o que acontece lá fora? Eles negam as verdades católicas? Pois é claro que negam as verdades católicas, porque se não negassem as verdades católicas, eles não estariam fora, estariam cá dentro. E como que João Paulo II vem me dizer então que lá fora das fronteiras visíveis da igreja existe a Sagrada Escritura, que ele chama de Palavra de Deus escrita, a vida da graça, eu não sei como, a fé, a esperança e a caridade. Como que lá pode ter a fé se a fé necessariamente eu tenho que acreditar nas verdades de fé reveladas, porque se eu não acredito eu perco a fé. E ele continua, ele diz assim, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. Ele não diz quais que são esses outros dons exteriores do Espírito Santo e nem diz quais que são esses outros elementos visíveis.
Mas ele não para por aí. O parágrafo é bem... É porque não é sucinto. Veja, o Catecismo de São Pio X é bem sucinto, mas aqui não é sucinto e a coisa se delonga. Diz assim, continua. No mesmo parágrafo 819 do Catecismo de João Paulo II. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Bom, ele está dizendo que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, se serve dessas igrejas. Veja que João Paulo II usa o termo igrejas. E diz, e comunidades eclesiais, como meios de salvação. Bom, se o Espírito Santo usa essas ditas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, eu não sei o porquê que nós estamos na Igreja Católica. Eu não sei o porquê que nós estamos aqui. Numa igreja que tem mandamentos, numa igreja que é rígida, numa igreja que diz isso. Eu não sei porquê que nós estamos aqui. Se lá também o Espírito Santo, como diz aqui, se serve... o Espírito de Deus serve-se dessas igrejas e comunidades como meio de salvação. Eu não sei o que nós estamos caçando aqui então, se lá também o Espírito Santo se serve disso. E termina dizendo, todos estes dons provêm de Cristo e a Ele conduzem, e por si mesmos reclamam a unidade católica. Bom, a igreja é comparada nós tivemos essa semana, hoje é domingo de Páscoa, então há 2 dias para trás, 2 dias completos, sexta-feira da Paixão, tivemos os textos da Paixão, né, que mostram a túnica de nosso Senhor Jesus Cristo sem costura, né, a túnica sem costura. E essa túnica sem costura representa a igreja. Por que representa a igreja? Porque na igreja não tem costura, a igreja não tem digamos, pedaços de igreja aqui, pedaços de igreja acolá. Diz a Sagrada Escritura que as outras roupas de Nosso Senhor foram rasgadas e sorteadas. Foram rasgadas, mas a túnica que não tinha costura foi sorteada. Essa túnica, então, é a figura da igreja. Então, quando João Paulo diz reclamam a unidade católica, é preciso lembrá-lo que a igreja, ela é una. Para ser igreja, ela é una. Então, não reclama a unidade católica, porque a igreja já é una. Não temos pedaços de igreja católica espalhados por aí. Até porque, das 4 notas da igreja, a primeira delas, a igreja, que diz no credo, a igreja é una. A igreja é una. Então, quando João Paulo II diz que reclamam a unidade católica, ele está querendo dizer que a igreja não é una. Bom, tudo isso é apenas um ponto, porque tem vários tantos outros, mas o vídeo ficaria muito longo e não atenderia o objetivo, porque o meu objetivo não é tratar do João Paulo II, o meu objetivo não é tratar da Igreja Conciliar, o meu objetivo é tratar da Igreja Católica, a qual São Vicente de Lerins pertence e pertenceu. Pertence segundo a Igreja Triunfante, porque está no céu, e pertenceu enquanto vivo na terra. Então, bom, apenas neste parágrafo desse Catecismo de João Paulo II, parágrafo 819, nós encontramos várias coisas que estão diferentes daquele evangelho que nos foi ensinado. Então São Paulo diz que todas as vezes que nós encontrarmos um evangelho que nos foi diferente ensinado, nós devemos excluí-lo da nossa vida, retirar, anatematizar. Por quê? Porque São Paulo diz, nem se um anjo descido do céu nos trouxer estas novidades, nós devemos aceitá-lo. Muito menos um ser humano. Muito menos um ser humano. Se um anjo, que é de natureza angélica, São Vicente diz de excelência angélica, se um anjo nos trouxer um evangelho diferente, nós não devemos aceitar. Que dirá
um homem. Por mais que esse homem seja o Papa, por mais que esse homem seja um bispo, por mais que esse homem seja o seu pároco, por mais que esse homem seja ele quem for, se ele nos trouxer um evangelho diferente daquele que nos foi ensinado, seja anátema. E com isso eu encerro então esse capítulo, né? Para aquelas pessoas que não se inscreveram no nosso canal e gostaram desses nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal para receber os nossos vídeos e também nos mande e-mail se for necessário, através do correio canalcristos20@gmail.com. Pode nos mandar também alguma crítica, alguma reclamação. Estamos aqui para isso mesmo. E aí então, no próximo vídeo, com a graça de Deus, nós vamos entrar para o 9º capítulo, que é o valor universal da advertência paulina. Bom, então, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo então. Salve Maria.